Esse é o seminário sobre o sistema nervoso e o uso de medicamentos. Nesse seminário, nós vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso, né? É claro que nós não podemos esgotar, nós não vamos conseguir esgotar tudo, porque eu achei até impossível. Opa, saiu, voltou. Aí, na primeira parte nós vamos falar sobre o sistema nervoso e na segunda parte nós vamos falar sobre o uso de medicamentos e o que eles provocam no sistema nervoso. Já está gravando? Está gravando. Já vai... Ah, ok. Ok. Ok? Ok. E só para lembrar, esse é o canal Qualidade de Vida e Saúde, que faz parte da Gestão Integral da Vida, que é uma clínica de psicologia. Eu sou o Luiz Gonzaga. Vamos iniciar então. Eu sou Luiz Gonzaga da Silva, tenho o CRP do Espírito Santo, sou psicólogo clínico. Nós fazemos atendimento presencial e online. Nós trabalhamos com a terapia comportamental dialética. Nós temos quatro bases, que é orientação e análise do comportamento, regulação emocional, mindfulness, efetividade interpessoal e tolerância ao mal-estar. Temos um e-mail, telefone para agendamento, canal de qualidade de vida e saúde. Ok. O que é o sistema nervoso? O sistema nervoso, ele compreende o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Nós vemos aqui do lado, aqui é o esquema, nós temos um esquema e aqui do lado como que o sistema nervoso ele está composto dentro do corpo, né? O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e a medula espinhal, que está em vermelho aqui, e o sistema nervoso periférico ele é composto pelas raízes nervosas, os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Então, fora disso aqui, tudo que se vê é o sistema nervoso periférico. Ah, mas isso é veia? Não, isso não é veia. Isso aqui é o sistema nervoso periférico, que são exatamente as raízes nervosas, nervos, gânglios e as terminações nervosas. E aí está nosso amigo. Ali tinha um esquema, né, como que ele é, e aqui é o nosso amigo sistema nervoso central, que é alguma coisa do sistema nervoso periférico. Aqui está o encéfalo, a coluna, a medula, né, a medula espinhal, e aqui nós temos alguma coisa que sai. É claro que não se consegue tirar tudo, né, do corpo humano. Esse é os principais nervos que ligam do encéfalo, né, ou do sistema nervoso central, as principais partes do corpo. Nós vemos aqui o nervo tronquear, que ele liga ao olho. Ao mesmo tempo, para o olho, nós temos o nervo óptico, o oculomotor, abducente. Para o nariz, o sistema olfatório, nervo olfatório. Para a face, nós temos alguns outros também. Nós temos o nervo facial, abducente aqui. São vários. Nós temos outro aqui, o trigêmeo, que liga partes da face e a parte um pouco mais para trás. Nervo vestibular, vestíbulo coclear, que liga ao sistema de audição, ouvido. Nervo glossofaríngeo, que liga a faringe, né? Laringe, faringe. O nervo ainda tem o nervo hipoglosso. O nervo acessório ele vai ligar essa parte de trás da cabeça aqui, essa musculatura que tem atrás da cabeça. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou sentindo aqui uma pressão, justamente por causa desse nervo acessório. Temos o nervo vago, que liga aqui
estômago, o intestino, o pulmão, e o fígado e vários outros. Vamos passar para frente. Ok? Esse aqui é o nosso amigo neurônio. Neurônio, todos conhecem o neurônio por essa forma, né? Eu sempre, quando eu olho para o neurônio, eu sempre vejo um pé de coco. É tipo um pé de coco, tem as raízes aqui, aquelas formações em cima, ele capta, né? Para mim, eu vejo assim. O neurônio, se é o neurônio do sistema executivo, nós vamos ver os tipos de neurônio que tem para frente. Ele tem as terminações de recepção, que são os detritos. Aqui eu tenho o corpo celular, o núcleo, e aqui nós temos o terminal, né, de transmissão, que vem aqui, que é chamado de axônio. Né? Ele é feita a transmissão a partir do corpo celular para as terminações do axônio. Aqui, né, aqui nós temos o axônio, que é essa pontinha aqui, que sai cá na frente, que tem essa cor, eu digo que é azulada, outros vão dizer que é roxa. Essas coisinhas aqui, tipo umas bolinhas, são as células de Schwann. Nó de Ranvier, que são esses nódulozinhos aqui. E a bainha de mielina, que são essas coisinhas amarelas aqui. Poxa, mas e o que faz de diferença? Faz uma diferença muito grande. Se desgastar essa bainha de mielina, ele muda a vida da pessoa. Qualquer coisa que sair fora, muda a vida totalmente da pessoa. Esse é o neurônio, que tem o neurônio principal, né? Vamos dizer assim. Eu não vou dizer que ele é o principal, mas é o neurônio. Esse é a figura do neurônio do cérebro, do sistema nervoso central. Aqui são os tipos de neurônio. Nós temos o neurônio sensorial, que ele tem esse formato, que ele vem até aqui. O neurônio associativo, que é esse, que ele vem até aqui. E daqui nós temos aquele neurônio, o neurônio motor que nós vimos na figura, esse neurônio. Né? O neurônio sensorial, ele geralmente fica onde você vai sentir mais sensibilidade. Né? Na ponta do dedo, se você colocar uma agulha, você vai sentir exatamente aqui, nesses dendritos aqui, ele vai conduzir por esse neurônio sensorial, corpo celular, e até chegar nesse neurônio motor. E daí ele envia a resposta, ele vai e volta num milissegundo. Aqui, essa figura é uma figura em inglês, mas ela vale a pena só para a gente reconhecer esses tipos de neurônios separados. Aqui eu tenho esse neurônio sensorial, eu tenho aqui o neurônio motor, tenho o neurônio de condução, que é chamado associativo, que ele faz a condução. Aqui eu tenho os principais nervos, e aqui eu tenho a figura da sinapse, que é exatamente essa junção aqui, ó, essa junçãozinha aqui, ó, que ela vem aqui para fazer a sinapse. Nós vamos vê-la para frente. Como que é feito? É feito assim. Como que é feita a transmissão? Né? A transmissão é feita através da bomba de potássio, sódio e potássio. Nós vemos aqui que aqui é um neurônio que está em repouso. Ele está polarizado. Quando devido à transmissão sináptica, ele vai despolarizar. Aqui nós vemos que eles têm um mais aqui em cima e aqui dentro é o menos. Então, significa que o sódio está aqui. Eu tenho a bomba de sódio e potássio aqui, ó. Eu tenho o sódio aqui e o potássio está aqui. E eles vão trocando de lugar. Eles vão fazendo exatamente assim. Ele vai polarizando e despolarizando. Quando chega aqui, ele troca, faz essa polarização. Se a gente tivesse que ver isso aqui, essa figura, tivesse como tirar uma foto, ela ficaria exatamente assim. Aqui nós vamos ver a transmissão sináptica, que ela
E aqui no final dos dendritos, aonde que estaria? Esse aqui é uma foto de alguns aparelhos já de última geração do cérebro e as principais conexões. Eles conseguem já colorizar a transmissão sináptica. Aqui também tem uma transmissão sináptica, esse mesmo modelo aqui, só que de uma forma diferente. Aqui nós vemos exatamente aquilo que eu disse lá quando eu mostrei os tipos de neurônio, né? Nós temos o neurônio que vai captar, né? Ele vai ter os dendritos aqui na ponta dos dedos e ele é o sensorial, ele vai pegar, sentir isso aqui, vai colocar no neurônio associativo, ele vai trazer até o sistema nervoso central, porque isso aqui é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, em contato com o sistema nervoso central, ele vai levar até a parte do tálamo e o córtex cerebral. Isso vai voltar para saber aonde que foi. Porém, normalmente nós imaginamos que sentimos a dor aqui. A dor, na verdade, é sentida aqui no tálamo, no giro cingulado. Aqui tem como que esse nervo mediano, né, aquele neurônio sensorial, ele fica na mão, né? Como que ele fica, só que não é só isso aqui não, ele tem onde você colocar uma pontinha aí de agulha, você sente. Aqui fica mais um exemplo, né? Funcionamento do sistema nervoso. Em algum momento o impulso nervoso irá atingir o limite da membrana plasmática do axônio, que é o terminal axônico, né? Isso indica que a informação deverá ser propagada para outra célula, podendo ela ser do sistema nervoso ou não. Então, o sistema nervoso ele comanda o corpo, ele vai enviar um impulso nervoso. Quando esse impulso nervoso chegar na célula, ele vai fazer diferença na célula. Por exemplo, se a próxima célula for um músculo, a junção neuromuscular, a informação propagada pode gerar contração ou relaxamento do músculo. A pessoa pode ficar mais descontraída ou ela pode contrair. Mesma coisa se a pessoa tiver uma reação de medo, né? Se for uma célula glandular, que é a junção neuroendócrina, por exemplo, o ácido não é ácido, é ácido presente na glândula salivar, pode ocasionar o aumento ou a redução da produção e liberação da saliva. Esse local de comunicação celular que transmite o impulso nervoso de uma célula a outra é conhecido como sinapse. Então, para fazer a sinapse, e o sistema nervoso vai levar aquela transmissão. Então, chegou ali, ela pega aquela informação e faz o músculo ele contrair ou ele descontrair. Se você sente um cheiro agradável, um cheiro de comida bem agradável, o que vai fazer? Você vai salivar. Por quê? Porque isso vai gerar um impulso nervoso. Aqui é a sinapse. Como que é feita a sinapse? Que na verdade as pessoas imaginam que sejam colados, né? Aqui, ó, nós vemos aqui essa junção que está aqui tão separada, nós vemos ela aqui, ó, parece que está juntinha, mas não, ela é assim. Ela fica como esse dedo aqui, ó, fica assim. E o que como que são transmitidos essa corrente elétrica, né? Para isso o sistema nervoso, o corpo em si, ele tem os neurotransmissores. E aqui tem os 3 principais que eu coloquei, que é a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. São os 3 principais. Ah, só tem esses 3? Não, tem mais.
muito mais. Só que a noradrenalina ela tem a ver com energia, interesse, a serotonina com impulso e a dopamina com iniciativa. Então, baixou a dopamina no corpo, a tendência da pessoa é ficar sem iniciativa. Se injetar a serotonina, ela vai ter um impulso de fazer alguma coisa. Noradrenalina vai ter mais energia. Agora, se pega as três juntas, aí tem a ver com ansiedade, irritabilidade, emoção, humor e função cognitiva. Só um minutinho. Ok. Ok, tem alguém tentando? Querendo? Não. Hã? Tô tranquilo. Pode Tranquilo? continuar. Uhum. Ok. Estou de olho. Então, aqui como que funciona? Aquelas sinapses, né? Como nós vimos. Primeiro, existe a produção. Quando alguém passa por situações positivas ou desejadas, é estimulada a produção de dopamina na substância cinzenta do córtex cerebral. Aqui vemos o córtex cerebral, né? E aqui, isso que nós estamos vendo aqui aparece de uma forma ampliada, né? Que são os neurônios, é um armazenamento. Nos terminais, alguns neurônios, a dopamina é depositada em algumas vesículas, que nós vamos ver mais para frente. No 3 aqui, nós vemos essa partezinha aqui onde é feita a sinapse, que 3 para a liberação, para transportar sinais elétricos gerados pelo estímulo, as vesículas liberam dopamina para outros neurônios, estabelecendo sinapses. Então, nós temos as moléculas de dopamina aqui e 4, felicidade, levando até o córtex cerebral os impulsos elétricos, transformando-se em sensação de bem-estar. Então, isso aqui, para felicidade, é uma coisinha, e isso aqui faz em milissegundos, não demora isso tudo. Esses são os principais neurotransmissores, são pelo menos que foram identificados até agora. Aqui nós temos o hábito, o que a pessoa costuma fazer na vida. Tem alguém pedindo para entrar, aceita aí. Ok, peraí. Permitir. Podemos voltar? Sim. Abaixa, por favor, o microfone. Sim. Tá tudo certinho agora. Ok, então os neurotransmissores, né? Aqui estão os neurotransmissores, o hábito que as pessoas costumam fazer na vida, o neurotransmissor responsável por isso e o efeito na vida. O hábito, comemorar, ser grato e exercícios físicos tem a ver com a dopamina, e o efeito na vida reduz a ansiedade, melhora o ânimo, energia e motivação. O segundo é ver o lado bom das coisas, né? O otimismo tem a ver com a serotonina. O que é o efeito na vida? Reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Tomar um pouco de sol tem a ver com a melatonina e com a serotonina. Vai reduzir os maus hábitos e aumentar a capacidade de decisão. Isso com a serotonina, e a melatonina tem a ver com a melhora a qualidade do sono. Então, se a pessoa tomar um pouco de sol, já melhora a qualidade do sono. Massagens e exercícios físicos tem a ver com a noradrenalina. Reduz o estresse, melhora o foco e a capacidade de pensar. Abraços verdadeiros e troca de afeto tem a ver com a oxitocina. O efeito na vida proporciona os bons sentimentos, amor, conexão e confiança.
comer castanhas, foco, meditação e respiração. Tem a ver com o neurotransmissor GABA. E o efeito é que reduz a ansiedade, aumenta o relaxamento. Então, a pessoa está ali, bem ansioso, o que ela tem que fazer? Comer castanha, ter foco, meditação e fazer uma respiração, né, cadenciada, procurar acertar a respiração, que ela vai, né, diminuir, vai relaxar e vai reduzir a ansiedade. A endorfina o sexo, o hábito de fazer sexo, comer chocolate, alegria, né, riso e contato com a natureza tem a ver com endorfina. E ela vai produzir no corpo e vai reduzir a dor, a depressão, vai aumentar a sensação de felicidade, basicamente isso. Seguindo, aqui tem mais neurotransmissores, mas eu não vou pegar tudo. Vou passar só a parte de cima, adrenalina, porque nós temos ainda muita coisa pela frente. Adrenalina tem a ver com fuga ou luta. A noradrenalina com concentração e alerta. A dopamina, ela tem a ver com o prazer, a sensação de prazer. A oxitocina com o amor. O GABA com calma. A acetilcolina com o aprendizado. O glutamato com memória e aprendizagem, endorfina com dor e euforia, serotonina, humor e bem-estar. Então, imagina assim, quando está fazendo a sinapse, a pessoa ela sentiu um pavor muito grande. O que vai acontecer? Ela vai carregar adrenalina no corpo dela, vai ter a sensação de correr, ou de fugir, né, no caso, ou lutar. Quando você come uma coisa boa, uma comida muito boa, você tem uma sensação de prazer muito grande, quer dizer, vai ter dopamina a dopamina vai estar ali, né, presente. Essa foi a primeira parte do nosso trabalho aqui, que é como o sistema nervoso ele funciona, né? Na verdade, naturalmente. Se você procurar fazer alimentação natural, fazer as coisas que você gosta, sorrir, procurar se desviar daquilo que te traz ansiedade, que pode te trazer pesar, a tendência do seu corpo é estar no equilíbrio, com todos os neurotransmissores. Agora, o que as pessoas costumam fazer? As pessoas costumam fazer ao contrário. As pessoas costumam ir para as coisas que não podem ser feitas e depois o que elas fazem? Elas vão e desregulam. Elas vão desregular isso aqui, que são os neurotransmissores. Aí a pessoa vai ser obrigada a tomar um medicamento para fazer a regulação desse neurotransmissor. Só que, às vezes, o neurotransmissor o medicamento que vai regular esse neurotransmissor, ele desregula esse. E ao mesmo tempo, você aí tem que tomar um medicamento para regular esse daqui, que vai desregular esse. Por isso que às vezes tem pessoas que tomam uma quantidade muito grande de medicamentos. É justamente por isso. Opa! E você está falando assim que tem pessoas que tomam quantidade muito grande de medicamentos. Isso. Ok, eu até conheço algumas, né? Então, o que eu imagino diante desse estudo é que a pessoa acaba ficando em desequilíbrio o tempo todo. Então, na hora que ela tenta equilibrar algo, ela pode estar desequilibrando um outro lado. Sim. Então, na verdade, isso vai estar em constante desequilíbrio. Precisa haver o desequilíbrio porque ela está tentando se equilibrar. Então, é assim que eu entendo. Você concorda?
Sim, a questão é assim, quando você desequilibra o corpo, o que deveria ser feito? Deveria ser feito um procedimento para se equilibrar, mas de forma natural. Sim. Agora, o que acontece na maioria dos casos? A pessoa ela tem um desequilíbrio, ela passa por um certo desequilíbrio na vida, aí ela vai a um profissional, o profissional passa para ela um medicamento, principalmente para dormir. Né? Naquele momento, ela realmente precisa daquele medicamento. Porém, ela faz desse medicamento uma parte da vida dela. É como se ela comesse, tomasse café todo dia. Então, para ela dormir, ela precisa tomar aquilo ali. Quer dizer, ela tem aqui, ó, esse neurotransmissor GABA, né, que ele faz a calma, e outros, a dopamina, que você tem o prazer, você vai dormir, né, vai tranquilizar. O que a pessoa faz? Ela toma para equilibrar isso. Só que, além dela ficar, desequilibrar outros, porque principalmente uma coisa, ela vai desequilibrar principalmente a quantidade de dopamina ou de GABA ou de outros que ela, justamente por isso. Aí sempre o corpo vai estar pedindo a ela mais e mais quantidade de medicamento. Isso sem falar que ainda vai desequilibrar outros. Então, na verdade, Luiz, o organismo dessa pessoa, ele nunca vai estar satisfeito com a medicação química. Sim, é Porque está porque sempre exigindo mais, mais e mais. sim, é porque na verdade a medicação é uma coisa externa, é uma coisa que agride, né, o organismo. Por que eu estou te dizendo agride? Ah, quer dizer que ele agride, eu não posso tomar? Não. Se a pessoa passou por uma determinada situação que ela precisa daquele medicamento, ela está indo a um profissional, um médico, que vai receitar, ela tem que tomar exatamente aquilo, exatamente como foi receitado pelo profissional durante aquele determinado tempo, e depois, de acordo com a necessidade, ela vai voltar ali e aquele profissional ele vai tirando aquilo aos poucos, porque a partir do momento que aquele medicamento entrou no organismo, ele é mais difícil de tirar. Não é fácil não. Ok? Ok. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Ok, vamos continuar então. Então, aqui estão nossos amigos, que as pessoas muitas vezes conhecem apenas como amarelinho, branquinho, rosinha, marronzinho. Eu tinha uma conhecida que ela tomava 10. Ela falava assim, eu tenho que tomar meu marronzinho agora, o meu branquinho. Aí chegava na hora do almoço, ela estava com aquele monte de assim na mão, falava assim, opa, primeiro eu tomo esse antes do almoço, depois durante eu tomo aquele outro, depois no final eu tomo outro. De manhã ela já tomava alguns, mas vamos falar apenas dos psicofármacos aqui, Ok. ok? Ok. Os psicofármacos, por que nós vamos tratar exatamente os psicofármacos? Porque ele tem a ver com a psicologia, e nós estamos aqui para falar da psicologia, mas porém, todos os medicamentos, se for psicofármacos ou não, ele vai agir lá no sistema nervoso. Os psicofármacos eles são divididos em antipsicóticos, antidepressivos e estabilizantes do humor e os ansiolíticos. Primeiro nós vamos falar sobre alguns conceitos. Fármacos e droga. Fármaco ou droga são qualquer agente químico que altera os processos bioquímicos e fisiológicos dos organismos vivos. Então, seja um medicamento que nós chamamos de fármaco ou uma droga que é um agente químico lá que a pessoa compra na rua, seja lá qual for a droga que ela compra, ele vai alterar o processo bioquímico do organismo. E o processo natural não são as drogas, não são drogas, os neurotransmissores, hormônios
proteínas, gorduras, carboidratos, sais minerais, vitaminas. É aquilo que o corpo produz ou que nós ingerimos como alimentos, que o corpo ele vai metabolizar e vai fazer com que o corpo mantenha esse equilíbrio. Nós vamos falar agora sobre a farmacocinética. O que é a farmacocinética? Ela é a sequência complexa de eventos que permite o remédio, o fármaco, entrar em contato com seu alvo terapêutico. Que vem a ser isso? É bem isso aqui. A ingestão, a farmacocinética, ela é todo o processo, né, de ingestão, de absorção, distribuição e a excreção do medicamento. Ela é a passagem do medicamento dentro do corpo. Então, nós temos a ingestão, ou a pessoa ela pode tomar através da interação com a proteína do sangue, que ela pode tomar uma agulhada, nós vamos ver aqui para frente. A absorção, que ela vai ser absorvida, e a distribuição. Aí ela vem aqui para interação com o fármaco receptor no tecido, mas antes ela vai passar pela biotransformação, ela vai sofrer o metabolismo, que é a desativação ou ativação, com a fase de oxidação, redução e hidrólise. E depois, na segunda fase, ela vai entrar no organismo, vai para o tecido e vai reagir lá. Essa reação já tem um outro nome. E daqui ela vai sofrer a excreção, que pode ser de várias formas que nós vamos ver para frente também. Aqui, continuando, aqui é um esquema, só um esquema que nós vamos ver os principais órgãos, que é a absorção. Aqui nós temos a passagem do fármaco através da boca, que ele vem parar no estômago, no intestino. Passado do fármaco administrado através de barreiras, do local administrado até a circulação sanguínea. A distribuição, uma vez na corrente sanguínea, o fármaco, por suas características de tamanho e peso molecular, carga elétrica, pH, solubilidade, capacidade de união à proteína, se distribui pelo corpo, né, que ele vai vir pela corrente sanguínea, e ele vai sofrer o metabolismo. O metabolismo, normalmente ele é feito pelo fígado, normalmente, mas pode ser feito em outro local. São transformados no organismo por ação enzimática. Nessa etapa, o fármaco é preparado para a próxima etapa, a excreção. Então, uma parte dele vai fazer o efeito e outra parte vai vir para a excreção. A excreção ela pode ser aqui no rins, pelo rins, se for através da urina, ou pelas fezes através do intestino. Né? A excreção é o momento que o fármaco inativo ou mesmo ativo deixa o organismo por meio de alguns órgãos, rins, pulmões, sistema hepatobiliar ou por secreções e produtos metabólicos. Bom, a questão é assim: tomou, quer dizer que eu fiz a excreção, saiu tudo. Nada disso. Uma parte desse medicamento, né, vamos dizer assim, ele vai ficar no corpo e ele vai fazer efeito muito tempo. Luiz? Sim. Nesse caso aí você está falando quando ele é absorvido via oral. Não, de qualquer forma. Okay. Nós vamos ver essa pergunta sua aqui. Aqui, ó. Certo. Aqui nós temos a ingestão via oral, através da boca, tá vendo? Só que aqui é através do... Você vai tomar, né, de alguma forma, e ele vai sofrer a metabolização aqui no fígado. Né? Ou ele pode ser através de uma injeção, dá para ver isso aí? Sim, dá. Através da injeção, que ela vem diretamente para a corrente sanguínea. Na ingestão oral, ele vai
vir primeiro vai para o estômago, né? O estômago ele vai fazer a parte de quebra, de alguma forma ele vai para o sangue, ele vai vir para o sangue e uma parte para lá. Isso aqui ainda volta para cá para fazer a biotransformação, que nós chamamos de metabolização, e volta para o sangue, para ser enviado para o corpo, para onde é necessário. Ou também ele é feito por inalação, como um cigarro, a fumaça de um cigarro, ou é feito por inalação. Existem medicamentos também que o pessoal chama de fumacinha, né? Coloca aquelas máscaras no nariz, e ela é feita por inalação. Fez a inalação, ela vai sofrer ação no pulmão e vai para o sangue. E do sangue ela vai sofrer isso também. Aí como que ela é excretada? No caso, uma enviação via oral, que é um medicamento, comprimido principalmente, e vai sofrer a quebra no estômago, a metabolização no fígado, e ela vai para a excreção, através das fezes. Essa parte da inalação, que é a fumacinha, como o pessoal diz, ela sofre a excreção através do ar, pela respiração, e a injeção, que é só a parte solúvel, né? Ela vem através da urina, ela é metabolizada e ela passa através do suor e da saliva também. Aqui nós vemos, nesse outro gráfico, exatamente isso aqui. Nós vemos como que entra e como é absorvida. Aqui nós vemos, depois que é absorvida, aonde que vão parar esses medicamentos. Eu até falei aqui do cigarro, o cigarro apareceu ali. Oral. Você tomou via oral. Entrou, fez a quebra no estômago. Aqui nós temos a setinha, que ela vai para o fígado, né? Vai fazer a metabolização. E ela vai seguir, aqui nós estamos nas veias, né? Na parte da circulação. E ela vai se distribuir. Ela vai para o coração, uma parte dela, ó, passa aqui, ó. Ela vai passar no pulmão, passa no coração, ela vem aqui, passa no coração, tem a distribuição para o cérebro, do cérebro faz isso novamente, até ela ser excretada. E isso eu dei a passagem da parte oral. Aí vem a parte da fumaça, seja pela inalação de medicamentos, cigarro, fumaça, o que for, que vai ser metabolizada aqui no pulmão e vai seguir o mesmo caminho. No pulmão ela já segue para o coração, passa no cérebro, passa aqui até ela conseguir sair, vir para cá, ó, ela vai fazer esse caminho e depois ela vai até ela sofrer a metabolização dela total pelo corpo. No caso da fumaça, desculpa, Luiz, desculpa. No caso da fumaça, parece que ela percorre mais rápido o caminho que ela quer percorrer. Que nesse caso, para mim, é mais prejudicial, não sei, né? Eu creio. Se você imaginar que a fumaça, ela faz assim, ela entra no pulmão e ela vai diretamente para o coração, por causa das vias são mais rápidas. E quando se toma também uma chamada agulhada, né, que é uma injeção que faz um efeito tão rápido, por quê? Você vê que a via oral, ela tem que haver uma quebra no estômago. Dá para ver a seta aí? Sim, dá. Ok, então tem que haver uma quebra no estômago, passar para metabolizar no fígado e depois ela vai ser jogada na circulação.
Quando a pessoa ela toma uma injeção, ela cai diretamente na corrente sanguínea, que ela já vai direto para o pulmão, coração, passa para o cérebro. Da mesma forma a inalação. A inalação é muito rápida também. Sim. Uhum. Ok? Tem alguma dúvida? Não, ainda não. Ok, vamos lá. Nós falamos então sobre a farmacocinética, né? Aqui nós vimos uma parte aqui dessa distribuição do que fica realmente no corpo. Agora é farmacodinâmica, não? É farmacodinâmica. Ah, tá. A farmacocinética é quando o medicamento ele entra no corpo e ele até a excreção. A farmacodinâmica é aquilo que ele vai fazer no organismo. Isso, é a dinâmica da droga. Isso. Etapa em que o fármaco interage com o alvo terapêutico. É quando você vê esse quadro aqui. Que ele entrou, metabolizou, passou e ele vai interagir. O que ele vai fazer com o organismo? Ok? Então, qual a relação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica? Primeiro, a farmacocinética ela tem as vias de administração, absorção, distribuição, metabolização e excreção. Ela é aquela passagem toda. E a farmacodinâmica tem que a farmacocinética é a droga. A farmacodinâmica tem a ver com a droga interagindo no corpo, local da ação, o mecanismo de ação e os efeitos. A pessoa tomou, estava com uma dor muito grande, vai ao hospital e toma uma injeção, né? Então aquilo ela vai sofrer, vai ter a via de administração, absorção, então vai ter o local de ação do lado de cá. Quando ela sofrer a distribuição, ela vai ter o mecanismo de ação e a metabolização, e ela vai ter o efeito. Depois do efeito, assim que o que sobrar daquilo ali, ele vai ser excretado. Tem alguma dúvida? Não. Ok? Então aqui nós vemos também de uma outra forma, que é a farmacocinética, né? É o fármaco, ele vai exercer atividade no organismo, e essa atividade que ele faz no organismo, ela é a farmacodinâmica. E a farmacocinética, ela é a relação da droga no corpo. Agora nós vamos falar, nós falamos como que entra esses medicamentos. Agora, como que eles agem dentro do corpo, né? E como que eles são. Eles são os medicamentos, eles podem ser agonistas ou antagonistas. O que são agonistas? São aqueles capazes de mimetizar uma ação fisiológica normal. Por exemplo, a ação do diazepam nos receptores GABAérgicos para a redução dos sintomas da ansiedade. Costuma-se dizer que o medicamento ele não cura. Realmente não cura, não. Ele só simplesmente vai agir dentro do corpo para que causar uma reação dentro do que o corpo já tem, para que aquilo reduza ou aumente, né? Aí os antagonistas são aqueles capazes de inibir uma ação fisiológica. Por exemplo, o haloperidol é um antagonista dos receptores da dopamina. Com isso, acredite-se que ele reduz os sintomas. Aqui está meio tampado para mim aqui. Espera aí. Positivos da esquizofrenia. O que são sintomas positivos? Nós vamos ver para frente aí. Poxa, mas vai reduzir exatamente sintomas positivos? Mas presta atenção. A esquizofrenia, né? Isso. Então, aqui nós vimos ali uma forma como que eles agem, e aqui nós vamos ver realmente os agonistas, eles vão entrar em contato e eles vão ativar, né? Vão abrir ainda mais a passagem para que os neurotransmissores eles passem. Então vai largar a porta. Vamos dizer assim, o antagonista é o contrário.
o antagonista vai chegar aqui e vai tampar a porta. Aí não vai ter nenhuma ativação e aqui vai ter ativação. Então, aqui é um neurotransmissor e aqui é um medicamento. Agora, se a pessoa ela toma um agonista e um antagonista ao mesmo tempo, vai ficar isso aqui. Então, vai ter ativação? Vai, mas vai ser menor. Por isso que às vezes a pessoa toma um medicamento para uma coisa e toma um outro medicamento para outra coisa ao mesmo tempo. Então, deixa eu entender. Então, na mesma hora que um abriu para ativar, entra o outro que desativa, mais ou menos isso? Isso. Ele vai ficar ali no balanço, né? Porque às vezes a pessoa ela toma diazepam, toma loperidol e ele faz aquela salada ali. Então, vai ficar contrabalançando aquilo ali. Ele vai ter menor de... Ele não vai ser aquele efeito total, ele vai ter uma ação menor. É um quebra a ação do outro. Isso. Aqui nós temos um outro quadro aqui, né, que tem a enzima. A enzima é isso aqui, então o inibidor, né, inibir a reação normal. Ele vai chegar aqui e vai tampar, que é esse coisinha vermelho. Aqui e tem um substrato falso, que é a produção do metabólito anormal. O que é anormal? Nós vamos ver ele aqui embaixo, ó, como é que ele faz. E o profármaco de substância, produção de substância ativa, que ele vai ativar, ele vai ser o agonista. Aqui, como que funciona? O transporte normal, vai chegar aqui o neurotransmissor, vai entrar na enzima e vai sair embaixo, ok? Agora, o inibidor, o que ele vai ser? Ele vai estar aqui. Vamos dizer que o neurotransmissor vai chegar aqui e ele vai ficar agarrado, porque ele não vai deixar, ele vai bloquear Vai inibir, né? Ele vai inibir, ok? Bloqueio o transporte. Isso. Aqui nós vemos onde que agem esses, porque aqui nós só colocamos assim. Agora, onde que eles agem? Nós vimos anteriormente na sinapse, lá no neurônio. Isso aqui é aquela pontinha do dendrito. Sim. Então, aqui nós temos as vesículas do neurotransmissor, que aqui tem as dopaminas em vesículas. O que elas fazem? Essas vesículas, elas encostam aqui, como elas têm a parte lipofílica, ela vai liberar as dopaminas aqui, né, que entre um dendrito e o outro. Então, o normal dela liberou, ela vai ficar aqui e ela vai polarizar do lado de cá para sair, para fazer a transmissão. O que ficar aqui, ele tem a recaptação e ele forma uma nova vesícula. Essa parte aqui é a parte normal. Essa aqui é quando a pessoa toma um medicamento antipsicótico, que ele vai bloquear essa captação da dopamina. Primeiro que ele vai fazer o bloqueio aqui, ó. Ele vai, quando ela chegar aqui, que ela soltar, a vesícula vai soltar aqui. Ela solta. Quando ela chegar aqui, esse receptor de dopamina, ele vai estar bloqueado. Quando ela tentar entrar, igual ela entrou desse lado aqui, ela vai sofrer o bloqueio aqui também. Tem alguma dúvida? Não, por enquanto não. Ok. Então, nós vamos passar para uma nova etapa. Essa etapa, ela é uma parte que tem nas bulas dos medicamentos, né? Não tem exatamente igual nós colocamos aqui, mas uma parte dela tem e as pessoas geralmente não lê, só compra, toma um medicamento e pronto. Vamos lá. Posologia. Posologia é um modo de tomar um medicamento, né? É o passo a passo de como se deve ser realizado o tratamento medicamentoso do paciente. Ele compreende a quantidade ou a dose de um medicamento, por exemplo, um comprimido de 10 mg, que deve ser fornecido a um paciente por determinada técnica,
por exemplo, via oral, né? Inalado, né? Com intervalo de tempo constante, por exemplo, a cada 12 horas, durante um período de tempo, 7 dias, por exemplo, 7 dias, para alívio de um sintoma ou tratamento de uma doença. Aí, como eu tinha dito antes, o que as pessoas costumam fazer, primeiro, é não ler a bula e compram um medicamento. O médico mandou eu tomar de 12 horas. Aí ela toma, eu tô sentindo muita dor, eu vou tomar isso 4 por dia. Era 2 por dia, ela toma 4 por dia. Se eu tomar 4, isso aqui vai melhorar rápido. Não, ela vai intoxicar o organismo, porque o organismo dela não vai estar pronto para metabolizar aquela quantidade de medicamentos lá. Ok? Deu para entender? Deu. Ok. Então, nós vamos para a sensibilização. O que é sensibilização? É quando uma droga torna-se cada vez mais efetiva devido à administração repetida. Então, a pessoa ela começa a tomar, quanto mais ela toma, ela vai ser mais efetiva ou menos efetiva, né? Que às vezes as pessoas chamam de tolerância. É redução dos efeitos de uma droga, ou seja, aparece como resultado da tentativa do organismo de compensar os efeitos da droga no uso crônico dos diazepínicos. Então, à medida que a pessoa vai tomando aquele medicamento, aquilo passa a não fazer mais efeito. Então, a tolerância da droga ali, ela já não vai ter mais. Exatamente porque alargou, vamos dizer, ou bloqueou muito os neurônios, ou ela precisa de uma dose maior agora. O efeito placebo é um efeito mensurável ou observado sobre uma pessoa ou grupo ao qual tenha sido dado um tratamento placebo. Um placebo é uma substância inerte ou cirurgia ou terapia de mentira usada como controle em uma experiência ou dada a um paciente pelo seu possível ou provável efeito benéfico. O porquê de uma substância inerte chamada de pílula de açúcar ou falsa cirurgia ou terapia fazendo efeito não está completamente esclarecido. A questão é assim, aqui nós vemos qual é a diferença entre o placebo e o que não é placebo. Não tem. E muitas vezes, como aquilo é receitado por um profissional, a pessoa vai tomar um placebo. É verdade, né? Uhum. É verdade. Às vezes a pessoa toma um placebo, que é um remédio de mentira, que ele vai vir um comprimido de farinha de trigo. Ele vai ser dado aquilo ali e pronto. Fala assim, ó, você tomou o remédio. A pessoa fala, não, estou bem melhor. Aí ele vai ver se realmente ela estava precisando daquela quantidade de medicamento. Porque, na verdade, o que vai trabalhar isso aí é o neurotransmissor, não é? Sim. Então, para ele, ela já trabalhou aquilo ali, opa. Então, ele já entendeu que aquilo valeu. Não é no local que ela precisa do medicamento. Sim, exatamente isso. Então, o efeito placebo é justamente isso. O profissional ele vai dar um medicamento que, na verdade, é um medicamento que não existe, chama pílula de açúcar, né? Farinha de trigo. A pessoa vai tomar e vai falar, nossa, eu estou bem melhor. Mas, na verdade, ela não tomou medicamento nenhum. E quem sabe é só o doutor lá que deu. Né? Agora nós vamos para o efeito colateral. O que é o efeito colateral? São efeitos indesejados, mas que são esperados. Né? Às vezes, quando nós lemos os efeitos colaterais nas bulas dos medicamentos, vem escrito o que eles fazem. Né? São efeitos que, durante o estudo dos clínicos, foram percebidos e que, inclusive, foram inseridos na bula. Né? Esse remédio ele pode dar enjoo, tontura, sonolência. Muitas vezes a pessoa toma e não vem escrito isso na embalagem. Devia vir escrito.
Ah, isso aqui é para ansiedade, mas o que que ele provoca? Ele provoca enjoo, tontura, sonolência, né? Ele vai provocar enjoo, sonolência, tontura, enjoo, isso aqui. E ainda tem as reações adversas. São os efeitos indesejados relacionados ao uso de um medicamento ou procedimento em saúde que não constam na bula. Isso porque durante os estudos clínicos, os medicamentos são testados por um número menor de indivíduos, se comparado à população total que vai utilizá-los depois. Enfim, quando passam a ser utilizados em larga escala, esses efeitos adversos podem surgir. Você entendeu o que é uma reação adversa? Sim. Ok, então são os efeitos indesejados, são como se fosse efeito colateral, porém pior, porque a pessoa nem na bula ela tem aquilo ali, vai depender do organismo. Aqui tem alguns que eu coloquei também, né? E aqui eles citam reações adversas de alguns medicamentos. Streptomicina, a superdosagem dela causa, mesmo quando tomada em doses usuais, um aumento de concentração. Aqui nós temos o tolerância, redução progressiva dos efeitos farmacológicos causado pela administração frequente do fármaco, também streptomicina. Os efeitos secundários, que são consequência do efeito desejado do medicamento tetraciclina. A pessoa toma tetraciclina ela é um antibiótico, porém ela acaba com os dentes. E tem outros, aqui nós vemos os efeitos colaterais de uma criança, aqui tem a hipersensibilidade à penicilina também. A diazepam, já trabalhei uma determinada época da minha vida numa farmácia, e antes de aplicar, naquela época se aplicava a injeção, a bezetacil, que é a penicilina, a gente não aplicava direto não. Aplicava um pouquinho debaixo da pele, esperava uns 5 minutos para ver se ia dar uma reação no corpo da pessoa, que se desse ia ser localizada ali, ia ser rápido, do que aplicar diretamente no corpo da pessoa, que poderia até levar a óbito. E aqui tem as contraindicações. São situações nas quais os fármacos não são indicados para uso, né? O medicamento não deve ser utilizado em determinadas circunstâncias por razões de segurança, relacionadas com espécie, subcategoria, via de transmissão, associadas a medicamentos, idade, gênero, patologia ou condição concomitante. Por exemplo, não administrar a pessoas com idade, peso inferior, né, aquilo ali que está lá no receituário, não utilizar em pessoas debilitadas, não usar em simultâneo com corticosteroides, são exemplos. Não usar durante a gestação ou lactação, então essas são contraindicações. Eu lembro ainda uma determinada situação que eu falei aqui sobre a penicilina, que uma pessoa chegou na farmácia pela manhã e trabalhava em frente a um posto médico que na época era o INSS, hoje é o SUS, né? E ele tinha sido receitado a penicilina. Perguntamos, você tomou café? Ah, tomei. Fomos lá, aplicamos uma injeção nele. Fizemos o teste, não deu nada, aplicou a injeção nele. Assim que aplicou, ele deu um passe e caiu. Caiu duro. Nós tivemos que fazer a reanimação dele. Fizemos uma reanimação e perguntamos, você tomou café? Ele falou assim, não tomei não, é que eu fiquei com vergonha. E esse dinheiro que eu tinha aí era o único dinheiro que eu tinha para tomar o remédio. Então precisava desesperadamente do remédio. Mas ele podia ter morrido. Às vezes, se ele tivesse tomado a alimentação, talvez ele nem precisaria da injeção. Não, a questão é que ele precisava da injeção, porque ele tinha o médico receitou porque ele tinha algum tipo de inflamação no corpo. Porém, ela é contraindicada, né,
para pessoas que estão debilitadas. Debilitado assim, ele chegou lá de manhã, 7h30 da manhã, ele não tinha nem tomado café. Estava em jejum, ele tomou e deu esse problema. Uhum. Bom, agora nós vamos entrar diretamente com o tratamento farmacológico com os antipsicóticos. Vamos falar um pouquinho dos antipsicóticos. Vamos apresentar um ou outro, porque são muitos também. Os antipsicóticos são divididos em duas classes. Eles são os convencionais ou típicos ou os atípicos não convencionais. Os típicos convencionais, eles têm esses aqui, né? Eu acho que não precisa apresentar todo mundo. Tem a chlorpromazina, que é conhecida como Amplictil, a maioria conhece como Amplictil, a levomepromazina, que é Neosine, e tem o Neuroleptil, e esses remédios, eles não são novos. Esses remédios aqui, na época lá, que eu tinha 17 anos que eu trabalhei na farmácia, eu cheguei a vender esse remédio aí. Aí tem um haloperidol, droperidol, eu vendi isso tudo lá. E até já hoje tem tempo, hein? Tem um tempinho bom, né? Você tinha 17? Tem um tempinho bom. E aplicava assim, injeções em farmácia. Eles são antigos mesmo. Então, aqui qual é a ação dos antipsicóticos, os chamados também neuropiléticos? Ele tem ação, ele tem esse tipo de ação, né? Aqui a chlorpromazina, que ela vai agir em cima do receptor alfa-adrenérgico. Esse também ele vai agir em cima do receptor muscarínico. E cada um vai agir aqui ó, na serotonina, dopamina, histamina, vai depender Cada um com a sua ação, né? Da situação e de qual medicamento. Aqui o haloperidol, flufenazina, o tioxeno vai agir em cima do receptor da dopamina. O clozapina vai agir em cima da histamina, o H1, da serotonina. Então, cada tipo de medicamento vai agir frente a um transmissor. A um neurotransmissor, Isso aí. E aquele neurotransmissor específico. Isso, neurotransmissor específico. Isso na teoria. Sim, na teoria. Na verdade, quando entra no organismo, sai atirando para tudo quanto é lado. É mais ou menos assim. É isso aí. Mais ou menos não, é assim. É assim. Você joga uma coisa para dentro que vai mexer com o seu organismo todo. Todinho. Aqui tem a história da chlorpromazina. Por que eu coloquei? Porque ela foi o primeiro medicamento descoberto para o treinamento da esquizofrenia. Quando a pessoa tinha esquizofrenia, ele era doido, levava ele para o hospício, deixava ele lá e dava choque. Basicamente era isso, ele era tratado com choque. Porém, usado por Laborit, que foi um camarada, e para tratamento da tuberculose, ele foi indicado para uso em pacientes com Jean Delay e Pierre Deniker. O uso experimental da droga em pacientes com doenças mentais. Como consequência, a chlorpromazina foi administrada a pacientes internados por longo tempo em hospitais psiquiátricos. Surpreendentemente, muitos desses pacientes apresentaram melhora considerável e puderam retornar ao convívio social. Em especial, sintomas psicóticos característicos das esquizofrenias já eram aliviados após algum tempo do uso da droga. O que acontece? Esse Laborit aí, ele tratava paciente tuberculoso. Porém, quando ele dava esse medicamento, a pessoa tinha algumas reações que ele viu que podia ser usado em paciente esquizofrênico. Deu certo. E era esse medicamento, Luiz, que você falou que foi descoberto há muitos anos, muito tempo, né? Isso, foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, era esse medicamento. Essa série. Sim, é isso aí? Esse é um dos? Esse daqui é o Amplectil, que é a chlorpromazina, ele foi o primeiro.
Você Ah, vê tá. que de alguma forma todos têm zina. Aham. Sim, Levomepromazina, periciazina, fluconazina, flufenazina, que tem o trifluoronazina. zine, só o haloperidol aqui, que já é um medicamento que vem um pouco depois, mas tem a ver com ele também. Sim, sim. Por isso que eu Entendi. resolvi contar a historinha dele. E eu peguei uma Aham. foto aqui da internet, coloquei uma foto dele aqui na caixa de remédio dele aqui. Ok, Está apresentado. ok. Os antipsicóticos levam dias a semanas para produzirem seus efeitos terapêuticos máximos. Sua principal ação consiste no bloqueio de receptores dopaminérgicos D2 no sistema nervoso central. Coloquei até a mesma figura que nós vimos lá, eu coloquei aí. Acho que não precisa explicar, né? Que nós já fizemos Sim, lá. não precisa não. Diversos estudos. Ok. Como resultado desse bloqueio dos receptores dopaminérgicos na via mesolímbica, há uma redução significativa dos sintomas positivos. Vamos ver o que são sintomas positivos. Sintomas positivos: delírio, alucinações, pensamentos desordenados, distúrbios do movimento. Isso você acha que é um sintoma positivo? Ah, não. Pois é, mas eles são considerados sintomas É. positivos. Então, esse bloqueio aí, ele vai atuar justamente nesse sintoma positivo. A pessoa tem delírio. Pessoas com esquizofrenia têm, com frequência, convicções ilusórias que recusam abandonar, mesmo quando lhes são apresentadas, aqui está errado As essa, etapas, né? Aham. novas provas concretas de que estão erradas. Podem, por isso, desenvolver paranoias, ter delírios persecutórios, místicos, de grandeza ou convencer-se de que são outras pessoas. Então, a pessoa acha que ela é o Napoleão. Sim. E você pode dizer que ela não é o Napoleão, que ela vai continuar dizendo que é o Napoleão. Não é isso? Eu estou dizendo uma coisa fora de série. Agora tem pessoa que ela cisma que alguém está perseguindo ela. Uhum. Ou que está vendo, sei lá, um espírito do outro mundo. Exatamente esse sintoma de delírio. Uma Sim. pessoa pode ter também alucinações, que é outro sintoma relativamente comum em pessoas com esquizofrenia. É a sensação que estão a ver, ouvir, cheirar, saborear ou tocar em coisas que não estão realmente lá. A mais frequente dessas alucinações sensoriais é, por exemplo, ouvir vozes, muitas vezes críticas ou de comando. Então, a pessoa fala assim, ó, um fulano mandou fazer isso aqui. Né? Uma vez é uma pessoa morta, uma pessoa que morreu. Fala assim, Uhum. não, eu fiz porque o fulano mandou eu fazer. Uhum. Ou ela tem a sensação, muitas vezes a pessoa tem a sensação que ela está sentindo o cheiro. É claro que quando você sente um cheiro desagradável ou agradável, né, que chega num determinado lugar e tem aquela mesma visão que você teve, a tendência é aquilo que foi recalcado no organismo voltar, né? Até peguei o recalcado lá da parte do Freud. Então, ou às vezes a pessoa ela acha que ela tem barata dentro do corpo, ou tem coceiras no corpo, né? São alucinações. Uhum. A outra. Hã? Deixa eu te falar. Você está falando aí da alucinação em relação ao esquizofrênico e tudo mais. Mas eu já vi um caso de um rapaz que se drogava. Hum, E na época ele usava muita maconha. hum, Eu uso até hoje, mas enfim. E esse rapaz tinha alucinações. A própria esposa dele contava para mim, já me contou, que ele ficava assim, atrás da janela, falando assim: Fulana, fecha a janela, fecha a porta. Tem alguém vindo me pegar, tem alguém vindo me pegar. Mas ele era um cara que trabalhava, tinha família, tudo mais, tudo certinho. uhum, Mas ele tinha esse tipo de alucinação. uhum. Mas ele não tomava nenhum remédio, enfim, ele fazia uso da droga. Pois é, ele fazia uso da droga. O que a droga faz, o medicamento faz. O Sim, medicamento é uma droga.
E uma outra coisa, tem alguns medicamentos que eles têm composto exatamente de drogas pesadas como a cocaína. Agora, a pessoa, ela pega, quando ela coloca, ela ingere uma droga, seja cocaína, seja o álcool, seja maconha, ela vai ter sintomas da esquizofrenia. E com o tempo, esse tipo de coisa que ela coloca para dentro do corpo dela pode fazer com que ela venha ter demências, inclusive, né? Vários tipos de demência, e muito provavelmente uma esquizofrenia. Ela tem exatamente esses sintomas que você disse aí. Outra coisa também são os pensamentos desordenados, são modos de pensar incomuns ou disfuncionais. O doente tem a dificuldade em concentrar-se e em manter o curso do pensamento. Pode falar de forma incoerente, sem lógica, e responder de forma inadequada a uma pergunta. Então, mas tem que ser muito fora, porque às vezes a pessoa está com o pensamento outra coisa, ela responde, mas quem tem esses sintomas que é esquizofrênico, realmente ele tem isso aí com muita frequência. Distúrbio do movimento, que ele vai ficar com o corpo muito agitado, ele não para, né? Hoje as pessoas estão dando outros tipos de nome, que eu não vou nem citar aqui. Esses foram sintomas positivos, nós vamos falar sobre sintomas negativos. A esquizofrenia pode ter sintomas que se traduzem por déficits, algo que está em falta, né? Como se estivesse em falta, algo que é tirado. As pessoas afetadas pela doença podem isolar-se da família e dos amigos e evitar atividades sociais, ter dificuldades em sentir ou expressar emoções, sentir falta de energia e motivação, deixar de ter interesse nas atividades do dia a dia. Isso é muito comum, até esses sintomas negativos com a depressão. Tem alguma dúvida? Não. Tranquilo. Ok. Vamos passar para frente. Sim. Efeitos extrapiramidais são movimentos involuntários, como tremores, contraturas musculares, dificuldade para andar, lentificação dos movimentos ou inquietude. São alguns dos principais sintomas extrapiramidais. E quando associados a medicamentos, podem surgir logo após o uso ou podem aparecer lentamente pelo seu uso contínuo por anos ou meses. Esses efeitos extrapiramidais, ele pode dar por uma série de medicamentos que as pessoas estão tomando aí, né, fazendo uso indevido, inclusive, ou por drogas. Sintomas positivos, né, que são aqueles que nós falamos lá: delírios, alucinações, distúrbio do pensamento, agitação, catatonia, discurso e comportamento desorganizado, respostas emocionais incongruentes. Eu coloquei isso aqui somente como reforço. Por esse efeito, fármacos como o haloperidol são utilizados em emergências médicas para tratamento de surtos psicóticos agudos, como decorrentes do uso de drogas de abuso, que é exatamente, às vezes a pessoa faz o uso abusivo de drogas, seja medicamentos normais ou não. Por outro lado, esses fármacos também irão bloquear os receptores da dopamina e em outras vias dopaminérgicas, como a mesocortical, que tem a ver com as emoções também. Com o bloqueio da via mesocortical, é comum observar um prejuízo dos sintomas negativos do paciente. Então, a tendência dela é ficar assim, isolar-se da família, dos amigos, ter dificuldade de expressar, né? Sentir falta de energia, motivação, deixar de ter interesse. E ao bloquear a via nigroestrial, ocorre o aparecimento de rigidez muscular, características faciais inexpressivas e tremores. E ao bloquear a via tubero-infundibular, ocorre o aumento da produção de prolactina, podendo gerar ginecomastia nos homens, que é os homens soltar leite,
ou a lactação em mulheres, anovulação, oligomenorreia, diminuição da libido, disfunção orgástica e redução da densidade óssea. Então, só essas coisinhas boas aí que ocorrem quando a pessoa ela começa a tomar isso aí. Ela precisa tomar, ela tem que tomar e tentar sair fora dele rápido, mas se tiver que tomar, vai sentir isso aí. Os principais efeitos colaterais neurológicos ocorrem principalmente devido ao bloqueio da via dopaminérgica, como nós lemos lá, nigroestriatal, ocasionando diversos efeitos adversos relacionados ao movimentos extrapiramidais, entre eles destaca parkinsonismo farmacológico, isso nos 30% dos pacientes, reação distônica aguda, 24 horas ou menos de uma semana, são espasmos musculares, caretas, torções no pescoço, a actisia menos a primeira semana, a segunda semana, que a pessoa fica inquieta, incapaz de permanecer sentado, síndrome neuropilética aguda, que é o parkinsonismo intenso, presença de febre e acentuadas flutuações da pressão arterial, discinesia tardia, que pode aparecer semanas, meses ou anos, que são movimentos laterais da mandíbula, de sugar ou beijar, é como se a pessoa estivesse ali querendo beijar, ficar mandando beijo. Movimento da língua do tipo pega mosca, a pessoa fica ali. E tics, tronco, trás e frente, a pessoa tem vários tipos de tics. Os efeitos adversos gerais são anticolinéticos, visão borrada, boca seca, constipação. Constipação, a pessoa tem dificuldade de ir ao banheiro, retenção urinária, déficit de memória, exatamente por causa do desequilíbrio dos neurotransmissores. Os antihistamínicos, a pessoa ganha ganho de peso e sedação, antidrenérgicos, hipotensão postural, negativismo, retraimento social, apatia, afeto embotado, efeitos endócrinos. Tem alguma dúvida? Não, tranquilo, por enquanto. Endócrinos, galactorreia, irregularidade na menstruação, redução da fertilidade, ginecomastia, só lembrando que isso é em homem, e disfunção sexual. Então, como que eles agem, né? Via mesocortical e sintomas cognitivos, negativos e afetivos da esquizofrenia. Hipótese dopaminérgica mesocortical dos sintomas cognitivos e negativos afetivos da esquizofrenia. Ele vai agir no mesolímbico. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai bloquear, né, os canais e ele vai atacar esses sintomas negativos. Aqui a pessoa vai ter problema de memórias nos sintomas cognitivos dela, vai ter sintomas negativos, que ela vai ficar meio bamba, não vai ter energia para nada. E ela vai ter sintomas afetivos, que ela vai querer ficar sozinha no canto dela, parada. E aqui, coloquei isso aqui também, porque nós vimos muita coisa ali só para ver aonde realmente que eles atuam, né? Aqui tem o mesolímbico, via dopaminérgica aqui, que é essa via, o giro cingulado. Então, na via dopaminérgica, a coordenação de movimento via piramidal, a memória de sensação de prazer, busca de recompensa, modulação da atenção, secreção dos hormônios, alucinações e delírios. Então, os antipsicóticos agem sobre a dopamina, né, que é a via dopaminérgica, que é essa via, e alguns antidepressivos a estimulam. Os efeitos colaterais são aqueles. A hipótese da dopaminérgica na esquizofrenia, aqui tem ela, a substância negra, que é essa via nigroestriatal, e tem o hipotálamo aqui,
Então, nós temos aqui essa letra A, que é a via negro-estriatal, que ela vem da substância negra, esse é a letra A.